Fala aí, meu povo, seja bem-vindo ao 34º dia do nosso devocional. E é isso. O texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 9. E nós vamos ler os dois últimos versículos, onde Paulo diz assim: Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu quero falar com você hoje sobre intencionalidade, sobre propósito, e esse texto ele é muito interessante porque Paulo ele vem falando sobre o corredor, aquele que está participando de uma corrida, que treina intensamente para chegar primeiro, para ganhar. E o que é interessante desse texto é que Paulo vai dizer algo muito tremendo, que ele fala assim: eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo estava fazendo, ele tinha uma intenção e um propósito. E como vemos pessoas, tanto no meio cristão quanto não, esmurrando o ar, lutando contra o ar, contra coisas sem sentido, correndo sem um objetivo, sem uma intenção, sem um propósito. O chamado do Evangelho sempre foi viver uma vida com propósito, viver uma vida de acordo com o propósito de Deus, viver uma vida baseada na palavra de Deus, viver uma vida com uma intenção de chegar lá, chegar no final da corrida. Como Paulo vai dizer depois, guardei a fé, corri a corrida, terminei a corrida, guardei a fé. Quer dizer, combati o bom combate, né? Paulo sempre teve um objetivo muito claro depois de conhecer Cristo, que é conhecer Cristo, que é chegar lá, é chegar no final dessa jornada, encontrar com o Senhor, vê-lo face a face e ser convidado a entrar no reino de Deus. O fato é que se você vive fora da palavra, ou sem o objetivo da palavra, ou sem a intenção de realmente encontrar com o Senhor, você está esmurrando o ar, você está perdendo seu tempo. Ele vai dizer que ele esmurra o próprio corpo e faz do corpo o escravo dele. Então, é algo como se você que vive pecando, você que vive ali fraco, tá na hora de esmurrar o próprio corpo, irmão. Tá na hora de você começar a ter intenção no que você faz. Tá na hora de você ter propósito, objetivo. Eu vou viver para Cristo. Eu vou matar a carne, eu vou matar os meus pecados, eu vou acabar com isso. Sabe, é espiritualmente falando, porque a própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então a sua luta ela é espiritual, a sua luta ela é contra espíritos malignos ao seu redor, demônios. A sua luta é contra coisas espirituais e você falha quando você não tem propósito. Você falha de chegar em algum lugar quando você simplesmente está correndo, você se cansa porque você não tem um objetivo claro na vida, você não tem um objetivo até mesmo cristão, você não tem um objetivo verdadeiro. Tudo que você faz é vazio, tudo que você faz é só para tentar preencher algo, é tudo para você... Você se envolve de atividades, até atividades cristãs, para que você tenha um propósito ali fraco. Porque o nosso objetivo é eterno, ele não é físico, ele não é momentâneo. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, o Deus que é eterno e que nós projetamos isso para viver na eternidade. Então tudo que você faz, o objetivo principal disso seria viver na eternidade. Tudo que você faz é para alcançar, como diz Paulo, eu tento tudo, eu faço do meu corpo meu próprio escravo, para depois de ter pregado a todo mundo, depois de ter sido realmente uma carta aberta de Deus para os homens, arrependei-vos, como diz também em 1 Coríntios, ele vai dizer que nós somos uma carta de reconciliação à humanidade, dizendo arrependei-vos e o dia da salvação é hoje. Ele está dizendo aqui para que depois de ter pregado e ter feito tudo isso, sabe, me envolvido com todas as atividades, eu não venha a ser desqualificado. Porque o objetivo não é fazer com que todo mundo conheça Cristo e eu não conhecê-lo. O objetivo não é, assim, é estranho falar, mas ele disse, Jesus vai dizer, que vai chegar um dia, e esse dia na eternidade será onde ele vai dizer para algumas pessoas, eu não te conheço.
E as pessoas vão dizer, eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, fiz milagres e maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer, tá bom, mas eu não te conheço. Então, o alerta desse vídeo e a reflexão desse texto seja intencional em conhecê-lo, seja intencional em se debruçar na palavra, em ler, estudar, em aprender, em crescer na fé, em crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. E ao fazer isso, você se torna alguém que transmite a palavra, e a transmitir a palavra, pregar a palavra, fazer a obra, cantar, tocar, pregar, evangelizar, fazer missões, tudo isso é algo que vem como resultado de conhecê-lo. É possível fazer todas essas coisas sem conhecê-lo? É. Quando o objetivo é o fim em si mesmo. Eu prego só para pregar. Eu canto só para cantar. Eu evangelizo só para evangelizar. Eu corro sem um objetivo. Eu esmurro o ar. Eu esmurro sem ter um alvo. Eu só fico socando o ar, eu só gasto energia, eu só preencho uma agenda. E essa agenda é vazia em si mesma. Ela é o fim em si mesma, ou seja, quando acabar tudo, quando não tiver mais... É como se o pregador que prega só por pregar chegasse ao ponto de ficar sem voz. E aí acaba a sua forma de pregação. E aí ele não tem mais nada. Ou surgissem leis que impedissem o de pregar. Pregar em público se tornasse proibido. Pregar se tornasse de alguma forma uma perseguição, como um dia talvez aconteça. Mas, e aí? E quando você não puder mais pregar, quando você não tiver mais voz, e tudo for relacionado a pregar apenas, você não puder mais pregar, o que você vai fazer? Quando você não puder mais cantar, quando você não puder mais tocar, quando suas mãos não se moverem mais como deveriam e você não conseguir mais atingir as notas, fazer os solos, as canções, o que você vai fazer? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É ter intenções, mas intenções eternas. É ter no coração um desejo fervoroso e real e verdadeiro de conhecer o autor de todas essas coisas. Aquele que criou todas essas coisas, aquele que criou as boas obras e as fez antes de tudo, para que nós vivêssemos para as boas obras. Ou seja, as obras, ainda que sejam boas, não podem ser o fim em si mesmas. Se elas não forem resultado de conhecer ao Senhor, você só está preenchendo um vazio existencial. Ele é o objetivo maior. Ele é de fato o fim da jornada. Faço tudo e carrego no meu corpo os sofrimentos de Cristo, para que de alguma maneira, fazendo assim, eu possa conhecê-lo. Esse precisa ser o objetivo final. E que seja assim também na sua vida. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo, te vejo amanhã. Curte, compartilha, comenta. E é isso. Até amanhã para mais um dia de devocional. Te vejo amanhã. Tamo junto.